Emoções. Eu estou ao vivo, será, gente? Alguém está ao vivo comigo neste instante? Aqui, temos pessoas aqui nessa sala? Gente, eu sou a Paula Boarim. Se tiver alguém desse outro lado, por favor, me mande um oi no chat, porque eu estou aprendendo essa ferramenta com vocês hoje. Tem pessoas! Ai, que emoção, gente! Que show! Eu não faço ideia de como mexer nessa ferramenta, mas vocês vejam que a gente se desafia todos os dias. Pessoal, vão me mandando um oizinho aí do lado, eu descobri onde eu enxergo vocês, já vi que a Rê tá aqui, maravilhosa. Gente, minha primeira dica para vocês em eventos digitais é tenha pessoas brothers da família para participar. O Júnior tá aqui, meu aluno, tem o Kevin, quem mais que tá aí? E mais do que isso, porque você está aqui nesse evento que hoje tem como tema, tô com meu caderno aqui, pessoal, ajuda, será que eu, Paula, largo o que eu faço e vou tentar fazer o que vai bombar daqui para frente? Tá? Então, esse é o nosso tema de hoje. Queria que vocês colocassem aqui no chat, gente, exatamente a expectativa que vocês têm para o nosso bate-papo. Se vocês, por acaso, são novos, não fazem parte da nossa comunidade ainda, tanto do Aldeia quanto a minha, eu sou a Paula Boarim. Meu trabalho, basicamente, é ser uma mentora de carreira. E um mentor de carreira, gente, ele trabalha a nossa empregabilidade em 4 pilares: identidade profissional, desenvolvimento profissional, entrega do trabalho e venda, ou como a gente há anos fala, entrega e cacareja. Oi, Carla. Oi, Aline. Sou nova na aldeia aqui, muito bem. Pessoal, coloquem para mim o que vocês esperam do nosso bate-papo de hoje no chat, para eu dar uma olhadinha, tá bom? Enquanto a gente espera, vi que também do Aldeia vai entrar com a gente daqui a pouquinho. E na mentoria de carreira, como eu falava para vocês, gente, basicamente a gente ajuda o profissional como vocês, seja CLT, seja empreendedor, seja um profissional que está buscando uma transição de carreira, a aparecer para o mercado, ou seja, como ele multiplica os seus ganhos, como ele consegue traçar um plano de carreira que vai além da empregabilidade CLT, como ele consegue ser um multicarreira, ganhar mais e até mesmo ter um plano que o previna de momentos como esse. Nenhum de nós, nem o melhor especialista poderia prever uma situação como essa, gente. A BBC ela fez uma reportagem recente falando que essa crise que vai ser gerada por conta do Covid, ela é estimada como uma das maiores crises, inclusive na mesma proporção da crise gerada pela Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê que realmente é algo que, por mais que a gente imaginasse que pudesse passar por momentos de escassez, talvez nunca a gente imaginasse algo nesse sentido. A Carla trouxe uma pergunta que eu achei interessante. Espero saber de tendências, riscos e oportunidades. Sou novo na aldeia, engenheiro mecânico, Alexandre falando, com 20 anos de carreira. Tá. Vamos por partes, então. Vão mandando que eu vou respondendo, tá? E a Vicky daqui a pouco me ajuda, que ela é uma abençoada com tecnologia. Carla, tem alguns estudos que eu acho que vale a pena você olhar para a gente entender que áreas que vão despontar por conta do Covid, que é, afinal, o tema dessa semana aqui do Aldeia. Um site chamado Expansion trouxe várias profissões, nas quais eu quero destacar aqui o Agile Coach, que é um especialista organizacional em metodologias ágeis. Então, se a gente for ver, Carla, já é uma profissão que já estava despontando há algum tempo. No primeiro bate-papo que a gente teve com o Ricardo, foi exatamente essa a fala que a gente teve. O Covid, ele só veio acelerar tudo que já estava previsto. A gente vê engenheiro de prevenção de doenças despontando como uma profissão de futuro.
Técnico de assistência médica via como se fosse digital, telemedicina. Nós vemos, por meio de um site chamado Glassdoor, um avanço e uma busca grande por todas as profissões relacionadas à medicina, relacionada a técnico de enfermagem, enfermeiros, basicamente áreas da saúde, e a gente entende por que isso é bem emergencial, mas a gente também vê vagas abertas para atendimento ao cliente, para inside sales, que é essa mudança, né, gente, do vendedor tradicional para um vendedor que fica interno, ao invés dele fazer a visita técnica externa, ele fica totalmente interno, fazendo prospecção, agendamento com o cliente e numa posição bastante otimizada de enfim, performance, né? Então, essas são, respondendo a pergunta da Carla, tendências e até mesmo vagas que a gente vê hoje em aberto, Carla. Mas respondendo a temática do nosso bate-papo de hoje, eu, enquanto mentora, não indicaria nenhum de vocês a fazer essa transição ou fazer essa aceleração ou troca de carreira pensando no momento atual, porque geralmente escolhas assim, a longo prazo, nos levam para caminhos errados. Vou dar um exemplo prático. O boom da engenharia civil em 2008 e a engenharia civil até ano passado, esse ano que teve um super desaquecimento. Então, eu acredito muito numa aposta que parece até romântica, mas é a aposta do talento. Salvo essa crise que a gente vai penar pelos próximos meses, eu acredito que a gente deve ter uma normalização do mercado, e eu não acredito que haverá extinção das profissões, eu acredito que haverá uma mudança nas profissões. Outro exemplo prático, eu sou formada em marketing, me formei em 2012, o marketing que eu me formei não existe mais. Então, mudou completamente por conta também do digital. Deixa eu ler aqui o Alexandre falando, minha expectativa é trocar experiências, permitir que você pense em uma caixa. Mariana falando, conheci o Aldeia agora na quarentena, sou advogada, desejo sair do escritório, estou adorando as palestras, também trabalho com planejamento estratégico de coworking. Puxa, Alexandre, complicado, hein? Onde sou investidor e sócio, o Aldeia pela forma que se posiciona, excelente. Vicky tá com a gente, Vicky? Me dá um alô? Eu tô, finalmente. Maravilhosa. Olha que linda que ela é, gente. É Vicky. Fica comigo, Vicky. Fico, ela é a pessoa representando a comunidade do Aldeia e veio para nos ajudar. Queria tua ajuda, Vicky, na gestão das perguntas, e aí eu vou desenrolando um pouquinho do tema, tá? Pode deixar, manda bala. Bom, primeira coisa, gente, então, falando sobre a pergunta e respondendo um pouco do gancho do que eu trouxe com a fala da Carla, é que eu acho um pouco errado a gente seguir tendências pensando só em curto prazo. Eu acho que, enquanto carreira, a gente sempre deve pensar um pouco além, até porque se a gente segue esse boom de agora, a gente já começa atrasado. Tendência é uma coisa que para mim só faz sentido quando a gente consegue pegar antes da onda quebrar. Quando a onda já quebrou, que é o que aconteceu agora, e a gente vai tentar surfar nessa onda, eu não sei se vocês percebem, mas a gente já está atrasado. Então, se você tiver condições de esperar um pouquinho mais, né, eu olharia um pouco mais a longo prazo. Tem um termo que eu quero que vocês pesquisem, e se a Vicky puder fazer isso de escrever no chat, eu acho que vale a pena vocês pesquisarem sobre uma coisa chamada Zeitgeist, que é o espírito da época. O espírito da época, gente, que a gente está vivendo hoje com o Covid, vai mudar completamente a nossa forma de viver, vai mudar completamente a nossa forma de trabalhar. E quando a gente fala de tendências, tem uma profissão que já existe há algum tempo, muito associada à área de marketing, chamada Cool Hunting, ou Cool Hunter, que busca essas grandes tendências que vão acontecer. Essas tendências, elas surgem dos movimentos artísticos, dos movimentos de rua, dos movimentos da sociedade de modo em geral. E eu acredito que a gente, nesse momento, enquanto profissional, tem que tentar olhar um pouco além do Covid. O que vai restar
quando tudo isso passar. Eu acredito, por exemplo, como uma grande tendência, que eu estou fazendo uma aposta muito pelo que eu tenho acompanhado, que a gente vai ver um retorno ferrado ao simples. Uma vida mais simples, uma conexão com coisas menos estrondosas como a gente estava vendo. Exemplo prático, eu sou da área de treinamento, sou mentora de carreira, faço treinamento. Vi que nos últimos tempos a área de treinamento tinha virado uma mistura de pão e circo moderno, um mix de Instagram, com pirotecnia, com pula-pula. Então, basicamente, o que a gente fazia? O que a gente fazia, né, Vicky? Era tão abundante, e eu acho que isso vai acontecer de novo, tá? Era tão abundante, era tão grande a oferta de desenvolvimento, e é o que está acontecendo agora, inclusive, por conta dos cursos digitais, que a gente tinha que cada vez mais inovar a experiência. Agora, gente, depois que tudo isso passa e depois que as verbas são cortadas, porque treinamento é uma das primeiras verbas que são cortadas em momentos de crise nas organizações, o que volta a ser essencial? O que volta a ser fundamental? O que realmente é imprescindível para uma organização? É levar o pessoal para pular no pula-pula? Ou é fazer treinamentos mais parrudos sobre comunicação efetiva, sobre liderança, que, aliás, são os problemas de todas as organizações desde que o mundo é mundo. Eu acho que haverá, né, Vicky, não sei se você concorda, um retorno ao simples, gente, muito grande. Eu apostaria como tendência mais longa, e aí, pensando assim, vamos pular o Covid, tá? Eu acho que a gente vai ter uma necessidade muito grande nas áreas de saúde e também mental. E isso, na verdade, minha gente, já era uma macro tendência, tá? Porque Brasil é o país mais ansioso e depressivo da América Latina. Coloca aqui no chat para mim quem tem ansiedade, quem já teve depressão, porque é quase impossível não termos pessoas correspondentes a essa estatística. Eu não sei se vocês sabem também, gente, mas ansiedade, depressão, transtornos mentais, que é o CDF, ele já configura uma das principais causas de afastamento pelo INSS. As pessoas não se aposentam mais por acidentes do trabalho, mas por problemas mentais gerados pelo trabalho. E antes dessa quarentena, gente, como que estava a rotina de trabalho de cada um de nós? Eu posso dizer pela minha, Vi, que era o quê? 16 horas de trabalho diário, né? Diziam que a gente, eu vi que a Manuela respondeu, diziam que a gente, Manuela, um pouquinho antes da quarentena, era a sociedade de maior número de escravos de toda a história, porque a gente era escravo pelo discurso. Tem um livro que eu vou pedir para que a Vicky anote e vou pedir para que vocês busquem, se chama O Feitiço das Organizações. Ele fala exatamente sobre isso, que a gente se escravizou pelo discurso de você tem que ser mais produtivo, você tem que dar mais, você tem que fazer mais, e a vida que a gente estava vivendo, gente, era um pouco miserável, não era? E eu vejo que neste momento, em quarentena, a gente está tendo a oportunidade de revisitar a nossa vida, de repensar o nosso modelo de vida. Eu acredito que isso tende a ser uma super tendência a longo prazo, Vicky. Profissões que trabalhem com saúde mental. Nos últimos 3 anos, a psicologia teve um boom muito grande, inclusive nas buscas em universidade, e eu acho que isso deve continuar. Retorno ao simples, saúde mental. Eu acredito que a gente vai ter no Brasil algo que já acontece aqui na Europa, gente. Eu estou em Estocolmo nesse momento. Estocolmo é a capital da Suécia, é um país de primeiríssimo mundo. E para vocês terem um pouco de noção de como é diferente do governo que a gente tem no Brasil, já nos primeiros dias de quarentena veio o governo falando que ia bancar 60% dos salários para que não houvessem demissões. Então, é um outro nível de assistência, né? Mas na Europa, de modo geral, gente, a gente não vê luxos que a classe média tem no Brasil. Praticamente quase todos nós, principalmente os que estão nessa sala, conseguem ter acesso a diarista, conseguem ter acesso a carro, a manicure, pedicure, salão, serviços como delivery, iFood, etc. A gente tem uma abundância muito grande, classe média alta, de luxos que na Europa há bastante tempo já não se vê.
E eu acredito que, por consequência, escassez de dinheiro, etc, 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 a gente vai ver as pessoas, Vicky, se emancipando muito e fazendo de forma muito mais autônoma as coisas, né? Aí a gente vê maridos de aluguel ensinando por teleconferência e empoderando a pessoa a fazer por conta própria. A gente já vê cabeleireiras, profissionais de beleza ensinando via EAD a você pintar seu próprio cabelo, a fazer sua própria unha, você fazer o reparo da sua casa, você limpar a sua casa, você fazer, tomar a frente de serviços que até então você terceirizava. E eu acho que isso, por consequência da falta de dinheiro, mas também não deixa de ser, Vicky, uma oportunidade para quem presta esse serviço hoje. Isso é verdade. E até uma coisa que eu estava pensando, a valorização nossa desses empregos e desses profissionais, né? Porque eu, por exemplo, eu moro com meus pais ainda, tenho 21 anos, eu sou bem novinha, mas tarefas de casa, assim, que eram banais, hoje eu valorizo muito o limpar a minha casa, o limpar a louça, colocar as coisas no lugar e ter uma casa organizada, sabe? Tarefas profissões que a gente não valorizava tanto quanto que a gente valoriza hoje, né? Fazer a mão, manicure, meu Deus. Essa mão aqui, menina, eu que faço. Antes de vir para cá, eu fui aprender esses serviços, porque eu também tinha a oportunidade de acessar no Brasil. Você paga R$17 uma mão. Isso não existe aqui, gente. Aqui o preço para fazer uma mão é R$150, se você for converter. Então, o que eu acho interessante é por que existe tanta discrepância, né, Vicky? Por que existe tanta desigualdade, falando de carreira, que tem tudo a ver com o nosso tema no Brasil? Porque a gente tem níveis hierárquicos e uma visão sobre a importância de trabalho que realmente classifica as pessoas por nível social e nível de importância. Quando você vai para sociedades mais igualitárias, e eu acho que a Europa, de modo geral, representa muito isso, a gente vê sociedades mais horizontais. Então, você não vê discrepâncias tão gigantes de salário. No Brasil, um assistente de uma indústria vai ganhar R$1.300, R$1.400, enquanto um vice-presidente ganha R$95 mil. Então, é um absurdo. Então, o que eu acho que pode acontecer também, Vi, que é uma valorização a longo prazo até dessas profissões, e eu acho que precisa. Gostei do comentário da Irene de ser personal organizer e a atividade está sendo super valorizada. Então, eu acredito que a gente também pode apostar, Irene, em você, de repente, ensinando as pessoas a fazer, e aí sugestão para você não ficar tão restrita ao presencial, pensar em algo digital, vender seu conteúdo em formato de mentoria ou em formato de curso online, pegando um pouco do gancho, até de um comentário que eu tinha visto aqui para trás, minha experiência, que é do dono do coworking, o Alexandre, planejamento estratégico de coworking. Eu não sei, Alexandre, se você já tem alguma coisa voltada ao digital, mas acho que talvez fosse interessante, e até mesmo ensinar, de repente, a como as pessoas usarem os recursos de reuniões e práticas no digital também, né, Vicky? Porque a gente está muito acostumado a fazer, por exemplo, marcar uma sala de coworking para fazer um evento, e eu vejo poucas empresas que nos ajudam, por exemplo, Alexandre, a organizar um evento em formato digital, como, por exemplo, aconteceu de uma grande influencer no final de semana chamada Carol Cantelli. Até coloca ali, Vicky, por favor, você que é rapidinha, o nome dela. Ela, gente, é uma arquiteta, referência na área. Ela ia fazer daqueles eventos grandiosos que vai milhares de pessoas. Evento cancelado. Rapidamente, ela teve evento cancelado no Covid, rapidamente ela transformou esse evento numa experiência digital. Ela vendeu mais ingressos do que ela tinha enquanto capacidade física e fez um evento para, sei lá, 2.000 pessoas, cobrando 497, se eu não me engano, enquanto ingresso no digital. Mas quem faz isso? Quem são as empresas que nos ajudam na organização e na orquestração desse tipo de evento? Eu acho que existe uma oportunidade aí também. Já faço isso? Irene maravilhosa, Irene. Adiantadíssima.
Arrasou. O que mais que nós temos de dúvidas e o que mais que a gente pode apostar, né, minha gente? Vou falar um pouco mais do óbvio enquanto vocês vão colocando dúvidas. Pensar em transformar a sua profissão em termos digitais. Então, assim, agora é a hora de você abraçar o digital. A gente tem algumas resistências. Fórum Econômico Mundial, que dita as grandes regras do mercado e economia, já fala para a gente há algum tempo sobre a gente ter essa fluência digital. Fluência digital significa você entender esse mundo e fazer ele trabalhar para você. A maior parte de nós vai aos trancos e barrancos nas ferramentas, reclamando muito, e agora é hora da gente realmente abraçar esse digital. Até quero fazer uma pergunta para a nossa audiência, não sei quantas pessoas estão com a gente, Vicky, aqui não atualizou para mim? Temos 40 pessoas. 40 pessoas na sala. Gente, quem tem TikTok, coloca para mim que tem TikTok. TikTok é aquela rede social. Deixa eu fazer um comentário maravilhoso que hoje fez o meu dia. A minha mãe é médica, tem 54 anos, estava no consultório, ela tá atendendo de máscara e toda aquela proteção. Daí ela falou assim, vi que no meio das consultas não aguentava mais ver notícia triste. Fui pro TikTok. Tua mãe? Minha mãe. Tua mãe maravilhosa. Quantos anos tem tua mãe? 54. Gente, amei a sua mãe. Uhum. Gente, o TikTok, eu quero saber quem tem, pelo seguinte. Uma das grandes tendências, a gente falando de digitalização, é o profissional entender que conforme as crises vão acontecendo, os desafios vão acontecendo, Vicky, não é que as profissões deixam de existir, elas só mudam o formato, elas mudam a embalagem. O conhecimento não se perde, ele só se remasteriza, ele se moderniza. É bem importante para quem está neste momento profissional, onde a gente vai ter muita instabilidade daqui para frente, você se apropriar da linguagem do momento. TikTok, gente, é uma rede social, veio da China, e ela dita muito do que está no zeitgeist das pessoas que estão hoje florescendo da juventude, entrando no mercado de trabalho. Você vai ter terminologias novas, você vai ter uma linguagem de comunicação e expressão nova, você vai entender o que é valor e o que não é valor para essa nova geração. E eu acho que é muito, muito importante para a gente olhar, entender e nos posicionar, tá? A Irene falando assim, ainda não estou no TikTok porque aparentemente meu cliente não está lá. Provavelmente, Irene, porque é uma faixa dos 20 e tantos que estão lá, mas a rede ela está sofrendo uma expansão muito grande. E um ponto que é importante é interessante a gente ter uma conta, ainda que a gente não use, para se atualizar em termos de vocabulário, para entender a mentalidade dos mais jovens e ver oportunidades de negócio. Porque, assim, o que faz um jovem, gente, perder 4 horas numa rede social fazendo dancinha e desafio? Eu, sinceramente, eu não tenho essas respostas, mas se eu não estiver lá, né, Vicky, para observar o comportamento, eu não vou conseguir prever, além da crise do Covid, o que vai vir depois disso como oportunidade de negócio. Então, para mim, isso é uma coisa importante para nós, tá? Olharmos as redes sociais, entendermos o que vai ser o zeitgeist daqui para frente, pensar em como digitalizar as nossas profissões, que mais? Investir muito, lógico, nas soft skills, inteligência emocional e etc. Tem nesse momento, né, Vicky, muitos eventos gratuitos, muitos cursos online acontecendo, e para mim, contrariando tudo que a gente viu no Instagram, tá, gente? De pessoas falando, desacelere, você não precisa se pressionar por não ter feito 22 mil cursos online. Eu já sou totalmente contrário. Acho que agora você tem que sentar a bota, fazer 500 mil cursos online. Se tá de graça, ainda mais, porque o que vai acontecer? Não importa, gente, se a Google não contrata por universidade. A Google não contrata mais gente que tem gente sem faculdade. Sabe aquela história de a Google já contrata pessoas sem faculdade? Eu entendo isso, gente, mas quantas empresas são do tamanho da Google e da mentalidade da Google no Brasil? 98% das empresas brasileiras são pequenas e médias, com a cabeça totalmente diferente de um modelo de Google. E eu acredito que, em crises, a régua sobe. Houve um tempo que datilografia era o must, houve um tempo que graduação era top, que pós-graduação era tudo, e agora o que virá? Eu acho que a gente vai ter que ter um mix muito forte, Vicky, de, lógico, saber teórico e saber fazer também. Não estou
Não estou dizendo que só o saber teórico, que o certificado vai ser o suficiente, mas eu entendo que agora é hora de se atualizar. Se faz mais de 1 ano, 2 anos que você não faz um curso, gente, agora não é hora de parar e ver a vida passar, é hora de sentar a bota e estudar, aproveitar que está de graça, porque eu acho que a régua tende a subir, Vi, que a gente vai ter muitas demissões daqui para frente, e não necessariamente por causa do Covid. Eu sou de RH, trabalhei em RH, e o que a gente vai ver, na verdade, é muitas empresas se apropriando do Covid para desligar pessoas que, na opinião da empresa, ou tinham baixa performance ou salários altos. Mais uma grande tendência que a gente vai ter de curto prazo, Vi, que é a juniorização. Coleguinhas, eu sinto muito, porque eu também estou mais para lá do que para cá. Estou mais para sênior do que para júnior, infelizmente. Mas a gente vai ver, muito provavelmente, os maiores salários sendo desligados. Isso já vem acontecendo desde 2008, 2015 a gente teve um grande baque também. E sabendo disso, se você é um profissional sênior e está aqui comigo, quando eu digo sênior, é em idade e experiência, 40 a mais, agora é a hora de você rampar. Observe o mercado de Curitiba, observe pequenas, grandes empresas, você não vai ver analista de 40 anos, são raros os casos, infelizmente. Então, a gente tem que ir para um nível de especialista e entender que esse conhecimento que você adquiriu na sua carreira pode ser vendido de outras formas. Mas de que formas? Como mentor, como professor, como consultor? Eu não sei. O que eu sei é que se você está numa posição de analista e tem essa faixa etária, provavelmente o teu salário é alto e sim, você corre bastante risco, gente. E não por uma questão de performance, mas por uma questão salarial. Exatamente, exatamente. Paulo, tem uma pergunta, nosso tempo está acabando, infelizmente. Ah, meu Deus, não acredito. Sim, mas vamos até 6h35. Eu tenho uma pergunta, que você tinha falado de... Agora o digital, o mundo já estava dizendo isso, e o Covid veio e a gente teve que se mudar para o digital em 1 ano, assim, mas não era uma verdade já e não mais uma tendência. Eu fico pensando, se o digital já era uma tendência, já é uma realidade, tá todo mundo no digital e tudo mais, quando tudo isso passar, será que o contato, será que as pessoas irem até os lugares não vai começar a ser a nova tendência? Entende o que eu quero dizer? Eu acredito que a gente vive, Vicky, em ciclos e ondas. Ciclos e ondas. Olha para o passado, você vai entender muito do presente, vai conseguir ter boas projeções de futuro. Por que eu digo isso, Vicky? A partir do momento que a gente vai ter um retorno para o simples, a gente vê uma série de movimentos de contrafluxo. Orgânicos é um movimento de contrafluxo. A agricultura biodinâmica é algo que existe desde que o mundo é mundo. E a gente está falando disso agora de volta, entendeu? Terapias holísticas, saberes integrativos, são coisas, gente, que existe desde o tempo do EPA. E a filosofia que está em alta nos últimos anos, uma ciência que tem mais de 2.000 anos. Eu acredito sim, Vicky, em uma era de experiências também. E um ponto que é importante dizer para as pessoas é que há tempos a gente já está numa era de serviços, né? 70% do PIB brasileiro, ele é gerado por serviços. E a gente já vinha nessa tendência, né? Porque a indústria, ela tem sofrido muito queda financeira nas margens, e a gente viu todas as distribuidoras, aqueles intermediários entre o produtor e o cliente sendo mortos nos últimos anos, né? Distribuidor, revendedor, a Natura, quando vai vender direto no shopping, a Avon, enfim, ela está matando o distribuidor, o revendedor, né? Então, eu aposto muito em serviços, aposto muito na experiência, e aí a tua charada, a tua previsão, Vicky, mãe Vicky, acho que é muito, muito assertiva, de que a gente deve ter um retorno àquilo que até então não se valorizava tanto, ou não se via tanto. Eu acho que sim, é uma possibilidade. E até falando sobre treinamentos, 71% das verbas de treinamento nas organizações eram destinadas a eventos presenciais. E isso porque as pessoas, ainda hoje, não importa quanta tecnologia e pirotecnia existam, elas ainda preferem o presencial.
Não sei como vai ser pós-Covid, gente, mas eu faço uma aposta de que ainda assim, as experiências, os bons eventos, esses não devem morrer. Com certeza, com certeza. Tá bom? Gente, mais a última pergunta, se alguém quiser mandar. Eu quero fazer um momento Jequiti, Vi, que você deixa eu fazer um momento Jequiti? Gente, eu acho que existem temas que vão despontando e dúvidas que podem ser geradas aí, e quero me colocar à disposição de vocês para responder isso em outros canais e também para trocar mais com vocês. Então, eu coloquei ali o meu Instagram, @pauloboarim, com N de navio, para que a gente se conecte também, né, Vi? Que o pessoal também seguindo a Aldeia, que tem bons conteúdos e sempre traz boas dicas. É isso aí. Paula, eu acho que é isso. Por hoje fechamos mais uma vez. Muito obrigada. Desculpa, pessoal, pelo problema no começo aqui. Meu fone não estava funcionando. Mas muito obrigada. Beijo para a Europa. Muito obrigada. Aproveita aí. Beijos, obrigada. Aproveitem o evento de hoje, gente. E parabéns por estarem aqui à noite. No momento que era para a gente estar com a família descansando. Parabéns por vocês estarem aqui, aproveitando essa oportunidade, trocando junto com a gente. Gratidão profunda, muitas, muitas felicidades e obrigada. Beijos. Beijo. Obrigada, Vicky. Deus abençoe. Obrigada a você, amada. Tchau, tchau. Beijo.